O rugido do motor, um eco quase insuportável no silêncio forçado daquele quarto de hotel no Porto. A tela do portátil, antes um portal para o inferno pessoal, agora escura, refletindo apenas o meu rosto desfigurado. Arthur Pendleton, parado, desorientado. Não fazia sentido. Nada disto fazia sentido. Como é que eu tinha chegado aqui, ao vazio luxuoso de um quarto que nunca foi meu, longe da minha casa, da minha vida? A última coisa de que me lembrava era o clique da porta da Mercedes, ali em Cascais, o cheiro enjoativo do perfume de baunilha que Sofia usava, ainda agarrado ao meu fato. Uma fragrância barata, sim, mas era a fragrância da liberdade, do risco, pensava eu. 3h14 da manhã, foi o que o relógio dizia quando girei a chave na minha própria porta. Na nossa porta. Estava exausto, a adrenalina ainda a vibrar-me nas veias, a típica fadiga de quem vive uma vida dupla. 4 horas no bairro Alto, no apartamento dela. Sofia, designer gráfica, 24 anos. O riso demasiado alto, a mente fascinada pelas minhas histórias de zonamento arquitetônico. Ela era o caos e a cor, a antítese da minha vida em casa. Ana. Ela era a ordem, a melatonina, às 22h em ponto, as cestas profundas, os lençóis de algodão egípcio até o queixo. O seu mundo era de lírios frescos e o calor suave do piso radiante, um zumbido morno que preenchia os espaços que eu mesmo desenhara. Puxei o gravilha da entrada com a Mercedes, a arquitetura moderna da minha casa, vidro e aço, erguendo-se na escuridão, apenas pontuada pelas luzes do jardim. Matei o motor. O silêncio da noite de Cascais pesou sobre mim, denso. Normalmente a ansiedade espetava-me as garras nesse momento. O medo de que Ana estivesse acordada, a minha espera na cozinha, um copo de vinho e uma pergunta silenciosa nos olhos. Mas não. Ana dormia pesadamente. Ela sempre dormia. Entrei em casa, devagar, os sapatos depositados sem um som no tapete. A escadaria flutuante rangeu ligeiramente sob os meus passos silenciosos. O quarto principal. A porta entreaberta. Empurrei-a, o ar preso nos pulmões. Preparava-me para me enfiar na casa de banho, lavar o cheiro adocicado da baunilha de Sofia e escorregar para a cama ao lado da minha esposa. Ana, sussurrei por hábito, por precaução. Nem um pio. Fui até a cama. Estava feita. Não desfeita. Feita. Pisquei os olhos. Estiquei a mão tocando no edredão. Esticado, impecável, intocado. Franzi o sobrolho, verificando o relógio de novo. 3h18. Talvez ela tivesse adormecido no quarto de hóspedes. Ou estivesse doente. A casa de banho era escura. Cliquei no interruptor. A luz súbita agrediu os meus olhos. As bancadas de mármore brilhavam. A banheira estava seca. Uma serpente fria e escorregadia de pânico começou a enrolar-se no meu estômago. Voltei para o quarto e liguei a lâmpada de cabeceira. Foi então que a vi. Na cômoda antiga de madeira escura que Ana tanto adorava, havia uma pequena caixa de veludo. Ao lado, uma única folha de papel, dobrada ao meio. As minhas pernas, de repente pesadas, arrastavam-se como se eu estivesse a vadear em água. Reconheci a caixa de veludo. O presente do nosso 10º aniversário, há apenas 3 semanas. Uns brincos de diamante em forma de pera que valiam mais do que a dívida estudantil de Sofia. Abri a caixa. Os diamantes brilhavam agressivamente sob a luz. Pareciam acusações. Peguei no papel. A papelaria pessoal de Ana. Papel grosso com um monograma em relevo no topo. As minhas mãos, tão firmes ao desenhar plantas, tremiam. Li a primeira linha. Arthur, sei do apartamento no bairro Alto. Eu congelei. O mundo não parou. Apenas se estreitou até a ponta de uma agulha. O zumbido do frigorífico lá embaixo, o vento lá fora, as batidas do meu próprio coração.
Tudo desapareceu. Sei da Sofia, continuava a carta. Sei que estiveste com ela no meu aniversário, quando disseste que estavas em Coimbra, e sei que estás com ela esta noite. Sentei-me no banco da cômoda. A madeira gemeu. Senti um soco na garganta. Reli a carta, os meus olhos percorrendo os laços elegantes da caligrafia de Ana. Estava ela assustada? Não, estava zangada. Não, estava precisa. Era a caligrafia de uma mulher que tinha redigido aquilo há dias, talvez semanas. Sempre pensaste que eu era passiva, Arthur. Confundiste a minha satisfação com ignorância. Mas esqueceste-te que, antes de ser tua esposa, fui auditora. Reparo quando os números não batem certo. Reparo quando o tempo não se justifica. Lembrei-me da Ana, como a vi naquela manhã, a beber o seu chá matcha, a sorrir distraidamente, enquanto eu mentia sobre uma reunião tardia com o conselho de zonamento. Ela inclinou-se e ajeitou-me a gola. Estás elegante hoje, Art, disse ela. Vai e arrasa. Ela sabia e deixou-me sair pela porta. Voltei à carta. Não parti porque estava triste. Arthur, parti porque estava acabada. Lembre-se do acordo pré-nupcial, aquele em que insististe, aquele que os advogados do teu pai redigiram com tanto cuidado para proteger os bens da família Pendleton. A respiração de Arthur falhou. Claro que me lembrava. Tinha sido implacável. Proteção era o que eu chamava. Cláusula 14, secção B, dizia a carta. Cláusula de infidelidade. Se provada com provas substanciais, a separação de bens pré-nupcial é anulada e a parte infratora perde a sua parte da casa conjugal e a custódia primária dos ativos líquidos conjuntos. Arthur riu. Um som seco sufocado. Provas substanciais? Murmurou para o quarto vazio. Boa sorte. Li o parágrafo seguinte. Contratei um detetive privado há 6 meses, Arthur. Chama-se Sr. Garcia. Ele tem fotos, tem recibos de cartão de crédito. Tem o contrato de arrendamento que assinaste para aquele apartamento em nome da tua empresa, o que, já agora, é tecnicamente peculato, uma vez que usaste os fundos operacionais da empresa para um caso ilícito pessoal. A administração não vai gostar. O sangue esvaiu-se do meu rosto tão depressa que me senti tonto. Agarrei-me à borda da cômoda. A firma Pendleton e Associados. Eu tinha imputado o aluguer do apartamento como despesas de consultoria. Pensava que ninguém verificava esses livros além de mim e do meu CFO, João. João sabe, já agora, continuava a carta como se me lesse a mente. Ele ficou bastante desapontado, mas foi muito útil assim que lhe mostrei as provas de como tens exposto a firma à responsabilidade. Levantei-me, derrubando o banco. Não, assobiei. João não faria isso. João era o meu melhor amigo. Construímos a firma juntos. Procurei freneticamente o meu telemóvel no bolso. Liguei para João. Foi direto para o correio de voz. Liguei novamente. Direto para o correio de voz. Voltei à carta. Havia um último parágrafo. Fui para um lugar que não encontrarás. Não te des ao trabalho de procurar. As fechaduras da casa serão trocadas até às 8 da manhã de amanhã pela empresa de segurança. Já o autorizei como principal proprietária. Verifica os documentos do trust. Pode ter te escapado a emenda que assinamos no ano passado para fins fiscais. O meu advogado, Pedro Lobo, entrará em contato. Pedro Lobo. O nome atingiu-me mais forte do que as ameaças financeiras. Pedro era o tubarão do direito de divórcio em Lisboa. Conhecido por deixar maridos a viver em apartamentos minúsculos, a comer noodles instantâneos. Mas pior do que isso, Pedro era o ex-namorado da faculdade de Ana, aquele de quem sempre tive ciúmes. PS, a nota terminava. Deixei os brincos. Não uso joias compradas com culpa. Faz-me dar urticária. Fiquei a olhar para os diamantes. Brilhavam inocentemente. Deitei a caixa da mesa. Bateu na parede com um baque surdo.
espalhando os brincos no tapete macio. Corri para o closet. Abri as portas. Vazio. Não apenas vazio de roupas. Os cabides tinham desaparecido. As prateleiras de sapatos estavam nuas. Não era uma mala feita à pressa. Era uma extração cirúrgica. Ela não tinha apenas levado as suas roupas. Tinha levado a vida para fora do quarto. Os frascos de perfume tinham desaparecido da cômoda. As fotos deles no Algarve tinham desaparecido das paredes, deixando para trás fantasmas retangulares pálidos na pintura. Desci correndo para o escritório. Precisava de verificar o cofre. Girei o mostrador. Esquerda, direita, esquerda. A porta pesada abriu-se. A reserva de dinheiro, 50.000 euros que eu guardava para emergências, tinha desaparecido. Os passaportes tinham desaparecido. A escritura da Casa do Lago tinha desaparecido. No seu lugar, havia uma única foto Polaroid. Peguei nela. Era uma foto granulada com grande zoom, tirada através de uma janela. Mostrava-me no apartamento do bairro alto, sem camisa, segurando um copo de vinho, a rir com Sofia. Larguei a foto. Senti a bile subir pela garganta. Corri para a casa de banho de hóspedes e vomitei no autoclismo. Não fui apenas apanhado. Foi um checkmate. O sol começou a nascer sobre o Tejo, lançando uma luz cinzenta, cruel e bela na sala de estar. Eu não tinha dormido. Estava sentado no chão da sala, rodeado de silêncio. Tinha passado as últimas 3 horas a verificar freneticamente as minhas contas online. Conta conjunta do Banco de Portugal. 0. Poupanças, 1.200 euros. Ela tinha me deixado exatamente o valor da prestação da hipoteca que vencia no dia seguinte. Um último gesto irônico. Carteira de investimentos congelada. Ação pendente de revisão legal. Tentei entrar no meu e-mail de trabalho. Acesso negado. Contactar o administrador. Senti-me como um homem que acordou para descobrir que lhe tinham amputado os membros enquanto dormia. Às 7, o meu telemóvel vibrou. Não era a Ana, era a Sofia. Olá, querido, noite divertida. Mas deixaste cá o teu relógio. O Rolex. Queres passar para almoçar? Eu encarei a mensagem. Sofia, a catalisadora. De repente, a ideia dela, o seu riso, o seu perfume de baunilha, o seu apartamento caótico, faziam-me sentir fisicamente mal. Ela era a âncora que me arrastara para o fundo do oceano. E ela nem sabia que nos estávamos a afogar ainda. Cala a boca, sussurrei para o telemóvel. Precisava de pensar. Eu era Arthur Pendleton. Eu era um resolvedor de problemas. Eu construía arranha-céus. Não era derrubado por uma dona de casa e um advogado. Levantei-me, as minhas articulações estalando. Precisava de a encontrar. Se eu conseguisse falar com ela, conseguiria dar a volta a isto. A Ana amava-me. Estava magoada. Era só isso. Isto era um ataque de raiva. Um ataque de raiva muito caro e legalmente complexo. Se eu conseguisse ficar à frente dela, usar o meu charme, lembrá-la dos 10 anos que tínhamos, eu conseguiria arranjar as coisas. Mas onde estava ela? Um lugar que não encontrarás. Ela tinha escrito. Fui à garagem. Olhei para o lugar onde o seu Jaguar E-Type Vintage costumava estar. Estava vazio. Mas espera, o Jaguar tinha um rastreador. Eu tinha lhe instalado um há 3 anos, quando o carro foi roubado e recuperado. Nunca disse a Ana porque não queria que ela se preocupasse com roubos. Abri a aplicação de rastreamento no meu telemóvel. Os meus dedos atrapalharam-se com a palavra passe. Localizando o veículo. A roda a girar zombava de mim. Veículo encontrado. O meu coração deu um salto. O mapa ampliou. Não estava em Lisboa, não estava no Algarve. O ponto vermelho pulsava firmemente no porto. No Hotel Infante Sagres, ela tinha atravessado a fronteira. Agarrei as minhas chaves. Não me importava com a firma agora. Não me importava com o João ou com o e-mail bloqueado. Tinha de ir ao porto. Corri para a minha Mercedes. Enfiei a chave na ignição.
O motor rugiu para a vida. Saí da garagem, os pneus a chiar. Eu ia reconquistá-la, ou pelo menos ia impedi-la de me destruir. Quando cheguei ao fim da entrada, um SUV preto bloqueou a saída. Bati nos travões. Sai da frente! Gritei, buzinei. A porta do condutor do SUV abriu-se. Um homem saiu. Era alto, vestia um fato cinza carvão que valia mais do que o meu carro. Tinha cabelo prateado e um rosto esculpido em granito. Era Pedro Lobo. E não estava sozinho. Do lado do passageiro saiu uma mulher. Usava um sobretudo e óculos de sol, apesar do céu nublado. Não era a Ana, era a Sofia. O meu cérebro deu um curto-circuito. O quê? Respirei. Sofia contornou a frente do SUV. Não estava a sorrir. Parecia profissional, fria. Pedro aproximou-se da janela do condutor do meu carro e bateu no vidro. Baixei-a, a minha mente a acelerar. Sai da minha frente, Pedro. E por que é que ela está contigo? Pedro sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um predador ao olhar para uma gazela ferida. Olá, Arthur, disse Pedro, a sua voz suave como veludo. Já conheceste a minha sobrinha, Sofia, não é? Olhei de Pedro para Sofia. Sobrinha? Sofia tirou os óculos de sol. Os seus olhos eram duros. Foi um trabalho, Arthur, disse ela, a sua voz desprovida da cadência alegre que usava no quarto. A tia Ana paga muito bem. Senti o mundo inclinar-se no seu eixo. O encontro casual na cafetaria há 6 meses, a forma como Sofia me tinha perseguido. Tu armaste-me isto, sussurrei. Nós demos-te uma corda, corrigiu Pedro. Foste tu que ataste o nó e saltaste. Pedro inclinou-se mais, apoiando as mãos na moldura da porta da Mercedes. Agora desliga o carro, Arthur. Temos muitos papéis para rever, e tu já não és dono deste carro. Está alugado em nome da empresa, lembras-te? E a partir das 6h da manhã, o Conselho de Administração votou para rescindir o teu contrato por má conduta grave e apropriação indevida de fundos. Pedro ergueu um conjunto de chaves. Estou aqui para recolher o veículo da empresa. Sentei-me ali, o motor a trabalhar, o aquecedor a todo o gás, enquanto a realidade gelada finalmente se instalava. Eu não era apenas um checkmate. Eu tinha estado a jogar um jogo que nem sabia que existia. Eu preciso mesmo de parar aqui por um segundo. Toda esta situação, esta ideia de que a minha própria mulher, a Anne, que eu pensava ser tão previsível, tão minha, poderia ter orquestrado uma armadilha assim tão complexa. É de loucos. Absurdo. Quero dizer, quem faz isto? Na minha cabeça, estas coisas só acontecem em filmes de Hollywood, ou talvez naquelas histórias que o João contava sobre os clientes mais malucos. Mas na minha vida, eu sou o tipo que constrói, o tipo que vê a estrutura, que projeta o futuro. E, no entanto, aqui estou eu, sem chão. Será que eu sou assim tão cego? Tão arrogante? É uma pergunta que me assombra, sabes? A ideia de que aquilo que eu pensava ser inteligência e astúcia era, na verdade, uma cegueira monumental. Não sei mesmo, mas preciso de voltar a esta história, por mais que me doa. É a minha história, afinal. Alupo, ascendentização. Para entender a magnitude da minha queda, é preciso compreender o silêncio de Ana. Durante 6 meses, eu acreditei que a minha esposa era simplesmente uma presença constante na minha vida. Um manequim elegantemente vestido que geria os funcionários domésticos e frequentava almoços de caridade. Eu não sabia que o manequim me observava com os olhos de um auditor forense. Tinha começado numa terça-feira em novembro. Uma simples fatura de cartão de crédito. Eu costumava ser cuidadoso, mas a arrogância gera descuido. Usei o Amex conjunto para um jantar no Belcanto, uma refeição de 600 euros.
Ana tinha olhado para a fatura. Ela lembrava-se que Arthur lhe tinha dito que ia pedir takeaway no escritório enquanto terminava as plantas do campus tecnológico em Oeiras. A maioria das esposas teria gritado. A maioria das esposas teria esperado que ele chegasse a casa e atirado a fatura na cara dele. Ana não fez nenhuma das coisas. Ela foi para o seu escritório privado, abriu um caderno novo e escreveu a data e a discrepância. Não chorou. Ela sentiu uma clareza fria e nítida, como água gelada nas veias. 2 dias depois, ligou para Pedro Lobo. Eles encontraram-se num pequeno e discreto restaurante em Sintra, a 40 minutos do nosso círculo social. Pedro não tinha mudado muito desde a faculdade. Ainda afiado, ainda cínico, mas com fatos caros e uma reputação que aterrorizava homens adultos. Preciso de um divórcio, Pedro, disse ela, cortando o seu bife com precisão. Mas não um divórcio normal. Quero uma demolição. Pedro ouviu enquanto ela expunha os fatos. As noites tardias, o cheiro a perfume de baunilha, a distância emocional. Se apresentarmos o pedido agora, Pedro avisou, ele tem a vantagem. Os bens estão misturados. A firma está protegida pelo trust. Ele dar-te-á um acordo, claro, mas manterá a vida que construiu. É isso que queres? Não, Ana disse suavemente. Eu construí essa vida, Pedro. Ele apenas pôs o nome dele na porta. Quero que ele sinta o que é ser um convidado na sua própria existência. Foi então que Pedro propôs a armadilha do mel. Tenho uma sobrinha, disse Pedro. Sofia, ela é uma atriz que luta por oportunidades em Lisboa. É inteligente, está sem dinheiro e odeia narcisistas. Podemos plantá-la, não para o seduzir. Não o vamos prender legalmente, mas para estar disponível. Se Arthur estiver à procura, ela estará lá. Se ele morder, documentamos tudo. Cada mensagem, cada recibo, cada mentira. Ana hesitou apenas por um segundo. Faz. Nos 6 meses seguintes, Ana protagonizou a atuação da sua vida. Quando Arthur chegava à casa a cheirar a Sofia, Ana beijava-lhe a bochecha e perguntava-lhe como tinha sido o dia. Quando ele lhe comprou os brincos de diamante para apaziguar a sua culpa, ela usou-os na ópera e segurou-lhe a mão. Tudo isto enquanto calculava o valor de revenda na sua cabeça. Ela observou-me transformar-me. Tornei-me convencido. Comecei a movimentar dinheiro descuidadamente das contas da firma para cobrir o aluguer do apartamento de Sofia. Ana viu tudo. Tinha acesso às minhas palavras-passe. Eu usava a mesma variação do meu aniversário para tudo. Ela descarregou os livros, encaminhou os e-mails para Pedro. Sentou-se com João, o meu sócio, para um café. Estou preocupada com ele, João. Ela tinha dito, fingindo preocupação. Parece errático a gastar dinheiro da empresa em luxos pessoais. João, um homem que amava o lucro mais do que a amizade, olhou para as folhas de cálculo que Ana deslizou pela mesa. O seu rosto ficou pálido. Ele está a faturar o aluguer da amante como honorários de consultoria? Receio que sim, Ana suspirou. Não quero arruiná-lo, João, mas tu tens um dever fiduciário para com a administração. Se a Receita Federal descobrir isto, ela deixou a frase no ar. Ela observou João virar-se contra Arthur em tempo real. Foi magistral. Ela não estava apenas a divorciar-se de um marido. Estava a isolar um alvo. Na noite em que partiu, ela não sentiu tristeza. Ela caminhou pela casa, tocando na mobília que tinha escolhido, na arte que tinha curado. Sentiu-se como um fantasma a assombrar a sua própria vida. Colocou a carta na cômoda. Colocou os diamantes na caixa. Saiu para a chuva, entrou no carro alugado que Pedro tinha arranjado, tendo mudado o Jaguar dias antes, e não olhou para trás. A mulher que partiu já não era a esposa de Arthur. Ela era a sua executora. De volta à entrada de Cascais, a chuva tinha parado, mas o frio úmido instalara-se nos meus ossos. Estava ao lado do meu Mercedes prateado, que já não era meu.
Pedro Lobo segurava as chaves, balançando-as como um pêndulo. O Uber é geralmente rápido nesta vizinhança, Pedro disse, a sua voz gotejando de falsa simpatia. Eu oferecia-te uma boleia, mas a Sofia tem um casting. Sofia, a mulher a quem eu tinha sussurrado segredos, a mulher a quem eu tinha contado sobre as minhas inseguranças, nem sequer olhou para mim. Estava a verificar a maquilhagem no espelho lateral do SUV de Pedro. Adeus, Artie, disse ela secamente. Obrigada pelo Rolex. Pagou o meu cartão de crédito. Eles foram embora. Eu observei as luzes traseiras do SUV desaparecerem, deixando-me ali, no meu fato feito à medida, a tremer, com o telemóvel descarregado e uma carteira cheia de cartões de crédito recusados. Tive de andar. Andei 2 quilômetros até o posto de gasolina mais próximo. A humilhação queimava mais do que o esforço físico. Carros passavam por mim, talvez vizinhos, salpicando água suja nas minhas calças. Finalmente consegui convencer o funcionário do posto de gasolina a deixar-me usar o telefone fixo para chamar um táxi. Tinha 40 euros em dinheiro no bolso. Dirigi o táxi para os escritórios da Pendleton & Associados no centro de Lisboa. Precisava de falar com o João. Precisava de explicar que aquilo era um mal-entendido. Uma vingança pessoal que tinha escorrido para os negócios. Eu conseguia resolver isto. Eu era o gênio criativo. João era apenas o homem do dinheiro. João precisava de mim. O táxi deixou-me em frente ao arranha-céus de vidro. Caminhei resoluto em direção às portas giratórias, a minha mandíbula apertada. Passei o meu cartão de segurança na catraca. Bip, bip. Acesso negado. Passei de novo. Luz vermelha. Senhor Pendleton. Virei-me. Era o Miguel, o chefe de segurança do edifício. O Miguel trabalhava ali há 10 anos. Eu dava-lhe um bônus de Natal todos os anos. Miguel, esta porcaria está estragada, disse eu, tentando forçar um riso. Deixa-me entrar. O Miguel olhou para os seus sapatos, depois de volta para mim. Parecia aflito. Não posso fazer isso, senhor. Tenho uma nota. Foi-lhe vedada a entrada nas instalações. Vedada? A minha voz subiu um tom. Eu sou dono deste raio de edifício, Miguel. Eu desenhei o lobby onde estamos. Senhor, por favor, disse o Miguel, dando um passo em frente, a mão pairando perto do seu cinto. Não faça disto uma cena. O João deixou uma caixa para o senhor. O Miguel fez um sinal para a recepção. A recepcionista, uma rapariga nova que eu mal conhecia, entregou-me uma caixa de cartão. Olhei para ela. Era leve. Peguei na caixa e saí, sentando-me no vaso de cimento na ponta da praça. Abri a tampa. Dentro, uma fotografia emoldurada minha e da Ana, o vidro rachado, o meu certificado de licença de arquitetura, um agrafador e uma carta. Rasguei a carta. Era do Conselho de Administração. Estimado Sr. Pendleton, nos termos do artigo 5º do Acordo de Parceria, turpitude moral e peculato, as suas ações foram colocadas num trust cego, pendente de uma auditoria forense. O seu acesso às contas da empresa, instalações e propriedade intelectual é suspenso imediatamente. Notificamos o Conselho de Licenciamento do Estado sobre a investigação pendente relativa ao uso indevido de fundos de clientes. Larguei a carta. Não era apenas o caso. Eles iam atrás da minha licença. Iam garantir que eu nunca mais construísse sequer um anexo neste estado. João, rosnou Arthur. Tirei o telemóvel, que tinha 4% de bateria. Liguei para a linha privada de João. Desta vez, João atendeu. Tens a coragem de ligar, disse João. A sua voz era fria, desprovida da camaradagem que partilháramos durante 15 anos a beber uísque. Tu apunhalaste-me pelas costas, gritei, ignorando o pedestre que me olhava. Tu ouviste-a? Ela é louca, João. Ela é vingativa. Ela mostrou-me os livros, Arthur, João gritou. Tu gastaste 40 mil euros do dinheiro da empresa num arrendamento no bairro Alto.
Tu faturaste jantares de clientes que era só tu e aquela rapariga. Tu colocaste a empresa em risco. Eu não te apunhalei pelas costas. Tu cometeste suicídio e salpicaste o sangue no meu fato. Eu posso explicar. Guarda isso para o depoimento, disse João. Ah, e Arthur, a Ana veio ontem buscar os seus pertences pessoais do teu escritório. Ela levou os prêmios também. Disse que foi ela que te empurrou para participar nos concursos, por isso pertencem-lhe a ela. Adeus. A linha ficou muda. Eu estava sentado no cimento, o bulício da cidade a mover-se à minha volta. Eu era um homem que se definia pelo que construía. Agora, estava sentado nos escombros da minha própria vida. Mas então uma faísca de raiva acendeu-se no meu peito. Um desafio sombrio e retorcido. Eles pensavam que me tinham. Pensavam que eu ia simplesmente ceder. Olhei para a aplicação de rastreamento no meu telemóvel novamente. A bateria estava a 2%. Porto, Portugal, Hotel Infante Sagres. Ela estava lá. Estava a regozijar-se. Levantei-me. Não tinha carro, não tinha acesso às minhas contas bancárias, mas tinha 5.000 euros em dinheiro escondidos num livro oco na casa velha da minha mãe, uma casa que eu ainda não tinha vendido, vazia em Setúbal. Eu ia buscar o dinheiro, ia alugar um carro, ia para o porto. Eu não ia deixá-la ganhar sem olhar nos seus olhos. A viagem para o porto demorou 4 horas. Conduzi um Ford Focus alugado que cheirava a cigarros velhos. Era uma humilhação descer do classe S, mas a minha raiva alimentava-me. Atravessei a fronteira com um olhar feroz para o agente da alfândega, os nós dos dedos brancos no volante. Cheguei ao Hotel Infante Sagres às 20h. O hotel era o luxo encarnado, moderno, elegante, caro. Era exatamente o tipo de lugar que Ana escolheria. Caminhei até a recepção. Eu parecia desgrenhado, o meu fato amarrotado, os meus olhos vermelhos, a barba a escurecer a minha mandíbula. Estou aqui para ver a minha esposa, disse eu ao concierge. Ana. O concierge digitou no computador. Lamento, senhor, não damos informações sobre os hóspedes. Bati com a mão na bancada de mármore. Sei que ela está aqui. O carro dela está no seu parque de Valé. Acabei de o ver. O concierge não se mexeu. Segurança, disse ele ao seu auricular. Espera, disse eu baixando a voz. Tirei um maço de notas. 500 euros. Deslizei-os pela bancada. Apenas diga-me o número do quarto. Por favor, é uma emergência. Ela tem a minha medicação. O concierge olhou para o dinheiro, depois para mim. Suspirou. Quarto do 21.104. Mas se causar distúrbios, a polícia será chamada. Eu não esperei. Corri para os elevadores. Desci de primeiro andar. O corredor estava silencioso. Contei os números. 2.100, 2.602, 204. Fiquei em frente à porta. Podia ouvir o som tênue da televisão lá dentro. Ela estava lá. Não bati. Tirei o cartão de acesso sobressalente que tinha roubado do carrinho de limpeza no corredor enquanto a empregada estava distraída. Um truque antigo dos tempos da faculdade. Passei o cartão. A luz ficou verde. Eu arrombei o quarto. Ana, tu achas que pode sim? Parei. O quarto era uma suíte com vista para o Rio Douro. Era bonito e estava vazio. A cama estava feita. A estante de bagagem estava vazia. Mas na secretária de frente para a porta estava um portátil. Estava aberto. O ecrã estava a brilhar. E ao lado do portátil estava o comando da chave do Jaguar. Caminhei lentamente em direção à secretária. No ecrã estava uma janela de reunião Zoom. Estava ativa. Olá, Arthur, uma voz disse dos altifalantes. Congelei. Olhei para o ecrã. Ana estava lá. Usava um roupão de seda, segurando um copo de vinho branco. Parecia calma, radiante até. Mas o fundo não era o quarto do hotel. Atrás dela, através de uma janela, eu podia ver palmeiras. Podia ouvir o oceano. Onde estás? Sussurrei.
Estou no lugar onde prometeste levar-me no nosso 5º aniversário, disse Ana, dando um gole no vinho. Mas estavas demasiado ocupado com aquele projeto em Coimbra. Lembre-se do bairro da estação. É lindo nesta altura do ano. Coimbra? Olhei para o quarto à minha volta. Mas o carro, o rastreador... Contratei um motorista para levar o Jaguar para o porto, explicou Ana, como se estivesse a explicar um problema de matemática simples a uma criança. Eu sabia que rastreavas o carro, Arthur. Eu sabia que virias a correr atrás da única coisa que pensavas que ainda possuías. Por quê? Caí na cadeira da secretária. Por que fazer isto? Por que estes jogos? Porque eu queria que estivesses exatamente onde estás agora, disse Ana, a sua voz endurecida. Eu queria que conduzisses 4 horas num carro alugado barato, atravessasses uma fronteira e invadisses um quarto de hotel só para perceberes que és completamente irrelevante. Irrelevante? Ri amargamente. Eu sou o teu marido. Eu fiz-te. Não me fizeste, Arthur. Tu consumiste-me. Tu tiraste o meu tempo, a minha juventude e o meu apoio, e alimentaste o teu ego. E quando te aborreceste, tentaste substituir-me por uma criança. Ela inclinou-se para a câmara. Esvaziei as contas conjuntas, Arthur, mas não o roubei. Usei a procuração que assinaste há 3 anos, quando foste fazer a cirurgia às costas. Nunca a revogaste. Liquidei os nossos bens e transferi-os para um trust offshore. Nas Ilhas Caimão, é intocável. Poderás reavê-lo talvez daqui a alguns anos, depois de os advogados levarem a sua parte. Mas por agora, não tens nada. Não me podes deixar sem nada. Implorei, a luta a esvair-se de mim. Tenho a hipoteca, tenho as dívidas. Na verdade, Ana sorriu, paguei a hipoteca da casa. Está livre de dívidas. Pisquei os olhos. A esperança reacendeu-se. Fizeste? Sim, e depois transferi a escritura para uma holding detida por Pedro Lobo. É a sua taxa de adiantamento para o divórcio. Estás a invadir propriedade alheia, Arthur. Tens 24 horas para desocupar a propriedade antes que Pedro te despeje. Olhei para o ecrã com a boca aberta. Ela tinha dado a minha casa, a minha obra-prima, ao homem que eu mais odiava no mundo. Adeus, Arthur, disse Ana. Aproveita a vista do porto. Ouço dizer que está a chover. O ecrã ficou preto. Sentei-me no quarto de hotel vazio. Olhei para a chave do Jaguar na secretária. Eu estava num país estrangeiro, sem emprego, sem casa, sem esposa. E a perceber que nos últimos 6 meses não tinha sido o jogador, tinha sido o peão. Caminhei até a janela e olhei para a água escura do rio. Vi o meu reflexo no vidro. Parecia pequeno, mas a história não tinha terminado. Arthur Pendleton era um narcisista, e os narcisistas não morrem em silêncio. Eles queimam tudo à medida que partem. Peguei na chave do Jaguar. Não ia conduzir para casa, ia encontrar Pedro Lobo. A viagem de regresso de Porto para Sul não foi uma viagem, foi uma hemorragia. Rasguei a A1 a 180 km. O Jaguar E-Type roubado guinchava por baixo de mim. O carro, uma obra-prima vintage de engenharia britânica que a Ana tinha restaurado com o seu próprio dinheiro, vibrava violentamente a essa velocidade. O volante tremia nas minhas mãos como uma coisa viva, a tentar sacudir-me. Não me importava. Eu não estava a conduzir com perícia. Estava a conduzir com o sentimento de que tinha direito a tudo. A chuva tinha regressado, transformando a autoestrada numa faixa de obsidiana escorregadia. Cada passagem do limpa-para-brisas no vidro soava como o martelo de um juiz. Toc, toc, toc. Dentro do habitáculo, o ar estava denso com o cheiro a couro velho e o meu próprio pânico azedo. Falava sozinho, um monólogo maníaco e desconexo que preenchia o silêncio. Ela não pode simplesmente levar.
murmurava, os olhos arregalados e fixos na escuridão à frente. É um trust. É um trust revogável. Posso revogá-lo. Posso revogá-la. Reagia à chamada do Zoom na minha mente repetidamente. As palmeiras, o vinho branco, a calma da sua voz, irrelevante. Essa foi a palavra que me partiu a psique. Eu conseguia lidar com o ódio. Conseguia lidar com os gritos. Eu era um homem poderoso. Homens poderosos tinham inimigos. Mas eu não conseguia lidar com a irrelevância. Não conseguia ser uma nota de rodapé na minha própria biografia. Quando cruzei a Ponte Vasco da Gama e vi as luzes de Lisboa a brilhar contra as nuvens baixas, o meu plano, se é que se podia chamar assim, tinha se calcificado num singular impulso destrutivo. Não ia para um hotel. Não ia suplicar. Ia para casa em Cascais. Eu sabia que as fechaduras tinham sido mudadas. Eu sabia que Pedro Lobo, aquele abutre num fato de 3 peças, afirmava ser o dono da escritura. Mas eu, Arthur Pendleton, era o arquiteto. Desenhei as linhas daquela casa num guardanapo há 10 anos. Eu deitei as fundações. Conhecia o alento e os ossos da casa. Um pedaço de papel não a tornava de Pedro. Era minha. Saí na saída para Cascais, os pneus a chiar enquanto fazia a curva demasiado forte. Passei a toda a velocidade pelas sebes altas e pelos portões dos bilionários da tecnologia, virando finalmente para a minha própria entrada sinuosa. A casa ergueu-se da névoa, escura e silenciosa. Era uma fortaleza moderna de vidro, aço e cedro, empoleirada na beira do lago. Normalmente as luzes do jardim estariam acesas, destacando os bordos japoneses que eu tinha importado. Esta noite estava tudo às escuras. Parecia um túmulo. Bati com o Jaguar na relva da frente, os pneus rasgando longas e lamacentas marcas na relva impecável que Ana tanto prezava. Matei o motor. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Saí para a chuva. O vento frio chicoteou-me o rosto, mas não o senti. Olhei para a porta da frente, maciça de mogno. Pateei os bolsos, sem chaves, apenas o comando do Jaguar e um maço de pastilhas amassadas. "Abre!" Gritei para a fachada escura, a minha voz rachada, rouca e patética contra o vento. "Pedro, sei que estás aí dentro." Nenhuma resposta. A casa olhava para mim, indiferente. Andei para o lado, escorregando na relva molhada. Fui para a marquise. Colei o rosto ao vidro. Estava escuro lá dentro. Tentei deslizar a porta trancada. Lembrei-me do fecho solto. Tinha reparado há 3 anos. Um ligeiro defeito na fabricação do mecanismo deslizante alemão. Tinha tido a intenção de o consertar, mas havia sempre uma reunião, sempre uma gala, sempre uma Sofia. Agarrei na maçaneta, levantei o painel pesado com toda a minha força e empurrei. Não cedeu. Ana tinha o consertado. Claro que sim. Ela tinha consertado o fecho assim como tinha consertado as finanças, silenciosamente, eficientemente, sem me dizer. A raiva, quente e cega, inundou a minha visão. Olhei para baixo e vi uma pedra decorativa de rio, uma pedra cinzenta, lisa e pesada, usada na bordadura paisagística. Peguei nela. Era pesada, fria e primitiva. Voltei para a frente da casa, não hesitei. Girei a pedra com um rugido gutural, esmagando-a no painel estreito de vidro temperado ao lado da porta da frente. Crash! O som foi explosivo, quebrando o silêncio suburbano. Cacos de vidro choveram na entrada de Ardósia, brilhando como os diamantes que eu tinha comprado para silenciar a minha culpa. Alcancei o buraco irregular, a minha manga enganchando num caco, rasgando o tecido do meu fato e cortando o meu antebraço. Não senti a dor. Procurei a maçaneta giratória da fechadura interior. Girei-a. Clique. Empurrei a porta e tropecei para dentro do hall de entrada. "Pedro!" berrei. "Sai daqui!" Bati no painel da parede, acionando a cena tudo ligado,
para o sistema de iluminação Lutron. A casa inundou-se de luz. Pisquei os olhos, protegendo-os. Enquanto a minha visão se ajustava, o ar deixou os meus pulmões. A casa estava vazia. O hall de entrada, geralmente dominado por uma enorme escultura abstrata e um tapete persa, estava nu. As paredes, outrora adornadas com arte local curada, estavam nuas, exibindo apenas os quadrados pálidos e mais escuros onde as molduras tinham estado penduradas durante uma década. A sala de estar, mais além, era um cemitério de lençóis brancos. As poucas peças de mobiliário que restavam, o sofá, o piano de cauda, estavam cobertas com panos antipó, parecendo fantasmas disformes. Cheirava mal. O cheiro a lírios e cera de abelha que tinha definido a minha casa durante 10 anos tinha desaparecido, substituído pelo cheiro a amoníaco, cartão e algo mais acentuado. Uísque. Estás a invadir propriedade alheia, Arthur. A voz veio de cima. Calma, ressonante. Virei-me, os meus sapatos molhados a chiarem no chão de madeira. Na mezanine, encostado casualmente ao corrimão de vidro, estava Pedro Lobo. Parecia irritantemente à vontade. Usava um roupão de seda azul marinho sobre uma camisa branca e calças, segurando um copo de cristal com líquido âmbar. Olhava para mim, não com medo, mas com o ligeiro aborrecimento que se mostraria a um cão enlameado que tivesse entrado em casa. E não estava sozinho. Das sombras do corredor atrás de Pedro, uma mulher deu um passo em frente. Estava embrulhada num grosso cobertor de cachemira creme. O cabelo estava preso num coque desarrumado e ela segurava uma caneca de chá. Era Sofia. Mas não era a Sofia que eu conhecia. A Sofia que eu conhecia era borbulhante, de olhos arregalados, e olhava para mim como se eu fosse um deus. Esta mulher parecia cansada. Os seus olhos eram afiados, frios e inteiramente desprovidos de afeto. Tu, respirei eu, a palavra arranhando a minha garganta. Estás na minha casa a usar as roupas da minha mulher. Tecnicamente, disse Sofia, a sua voz seca e desprovida da doçura que usara durante 6 meses. Esta é a manta de hóspedes do Pedro, e a casa pertence ao Pendleton Asset Liquidation Trust. Então, estás na casa do Trust. Avancei pelas escadas. Subi 3 degraus antes de parar. As minhas pernas, de repente pesadas como chumbo. Agarrei-me ao corrimão, os meus nós dos dedos brancos. Vou matar-te, sussurrei a tremer. Vou matar-vos aos dois. Eu não recomendaria isso, disse Pedro, dando um gole lento na sua bebida. O alarme silencioso foi acionado no momento em que partiste o vidro, Arthur. O tempo de resposta da polícia de Cascais é em média de 4 minutos. Tem cerca de 90 segundos. Deixem-nos vir, gritei, apontando um dedo manchado com o meu próprio sangue para Pedro. Vou contar-lhes tudo. Vou contar-lhes sobre a armadilha, o esquema. Tu contrataste uma para me seduzir para poder roubar a minha empresa. Sofia não se mexeu com o insulto. Apenas deu um gole no chá, a observar-me por cima do rebordo da caneca. Não foi armadilha, Arthur. A armadilha exige coerção. Forcei-te a comprar-me aquele apartamento. Forcei-te a faltar ao aniversário da tua esposa. Forcei-te a dizer-me que me amavas mais do que alguma vez a amaste a ela. Tu mentiste, gritei. Tudo foi uma mentira. O afeto foi uma mentira. Sim, Sofia admitiu calmamente. Mas os dados eram muito reais. Tem segurança operacional, Sloppy, Artie. Deixaste o teu portátil aberto. Usaste a mesma palavra passe para o telemóvel e para a porta da garagem. Tornaste tudo tão fácil. Foi, na verdade, aborrecido. Senti o quarto a girar. Aborrecido. Eu era o gênio dinâmico. Eu era o arquiteto do Skyline. Eu não podia ser aborrecido. Tu achas que isto se aguenta em tribunal? Olhei para Pedro, desesperado por um apoio legal. Adultério não anula um acordo pré-nupcial neste estado.
Não assim, vou processar-vos por conspiração. Pedro pousou o copo no corrimão. Olhou para mim com genuína piedade. Ainda não percebes, pois não? Disse Pedro suavemente. Pensas que isto é sobre o caso? Pensas que Ana destruiu a tua vida porque a traíste? Ela é ciumenta, vingativa. Arthur, para! Ordenou Pedro. A autoridade na sua voz calou minha boca. Ana não te deixou porque estavas a dormir com Sofia. Ela podia ter vivido com isso. Ela deixou-te porque eras perigoso. Franzi o sobreolho. Perigoso? Sou arquiteto, não um gangster. Há 3 meses, disse Pedro, estavas na cama com Sofia. Tinhas consumido uma garrafa de uísque. Estavas a sentir-te expansivo, orgulhoso. Sofia meteu a mão no bolso do seu roupão emprestado e tirou um pequeno gravador de voz digital preto. Levantou-o. Lembraste-te do que me contaste sobre o projeto do arranha-céus de Oeiras? Perguntou Sofia. O meu sangue gelou. O projeto de Oeiras, a variação do zonamento, a restrição de altura que tinha ameaçado matar o negócio. Eu não sei do que estás a falar. Carrega no play, Sofia, disse Pedro. Sofia carregou no botão. O áudio estava nítido. A minha voz preencheu o hall, vazio e cavernoso. Era inconfundível. O balbuciar do álcool, a arrogância, o tom profundo de um homem a tentar impressionar uma mulher mais jovem. O João é um cobarde, querida. Ele preocupa-se com as regras. Eu disse-lhe que as regras são para pessoas que não podem dar-se ao luxo de as quebrar. Encontrei o comissário de zonamento no parque de estacionamento daquele restaurante terrivelmente barato perto da A5. Entreguei-lhe um saco de ginásio com 50.000 euros em notas mistas. Pum! Variação aprovada na manhã seguinte. É assim que se constrói um legado, Sofia. Não se pede permissão, compra-se. Clique. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Caí contra o corrimão. Deslizei até ficar sentado nas escadas, com a cabeça entre as mãos. O corte irregular no meu braço manchava de sangue o degrau branco e impecável. Tu gravaste-me, sussurrei. Tivemos de o fazer, disse Pedro, descendo as escadas lentamente, parando alguns degraus acima de mim. Ana encontrou o levantamento nos livros da empresa. 50.000 euros marcados como custos de material. Ela sabia que não comprava os materiais com dinheiro. Ela suspeitou de suborno. Pedro inclinou-se, a sua voz baixando a um sussurro. Sabes o que os federais fazem quando apanham um sócio de uma firma envolvido em suborno e fraude eletrônica, Arthur? Usam a lei Rico. Apreendem tudo, não apenas os teus bens, os bens dela, a casa, a sua herança, a sua pensão. Tudo o que foi contaminado pelo teu dinheiro sujo. Levantei os olhos, que estavam vermelhos. Então ela não iniciou o divórcio para te punir, disse Pedro. Ela iniciou-o para separar os bens dela dos teus antes que a acusação chegasse. Ela precisava de provas de que não era cúmplice. Ela precisava de provas de que te estava a investigar, não a ajudar. Essa gravação, esse é o acordo de imunidade dela. Prova que ela foi a denunciante. Olhei para o chão. A magnitude da traição e a sua brilhantismo esmagaram-me. Ela não me tinha apenas enganado num divórcio. Tinha me transformado num réu criminoso para salvar o seu próprio futuro financeiro. Onde está, gaguejei, a gravação? O original está com o procurador, disse Sofia, enviado por correio seguro ontem de manhã. A cópia está na nuvem e outra cópia está com João. João, olhei para cima bruscamente. João aceitou o acordo, Arthur, disse Pedro gentilmente. Ele está a testemunhar contra ti. Em troca de imunidade total e retenção dos bens legítimos da firma, ele está a dar-lhes tudo. Os livros duplicados, os e-mails, as datas dos pagamentos. Está sozinho. Olhei à minha volta para a casa vazia. Olhei para as sombras onde a minha arte costumava estar pendurada.
Olhei para a mulher por quem tinha arriscado tudo, que me olhava como um espécime num frasco. Olhei para o homem que eu odiava há 20 anos, que agora era o mestre do meu domínio. Eu era um homem que construía arranha-céus, estruturas concebidas para resistir a terremotos e tempestades. Mas tinha construído a minha própria vida sobre uma fundação de areia, e a maré tinha finalmente chegado. De repente, o quarto foi banhado por uma luz azul e vermelha oscilante. As sirenes eram altas agora, cortando a pesada porta da frente. Pneus esmagaram o gravilha lá fora. Portas de carro bateram. Polícia. Temos o perímetro seguro. Uma voz gritou de fora. Não me mexi, não corri. Não havia para onde correr. A conta nas Caimão que Ana mencionou, eu não conseguia aceder-lhe. O meu passaporte tinha desaparecido, a minha reputação estava morta. Olhei para Pedro uma última vez. Ela? A minha voz falhou. Limpei a garganta, tentando reunir o último vestígio de dignidade. Ela odeia-me? Pedro ponderou a pergunta. Olhou para o vidro partido no chão, para a lama no tapete, para a ruína de um homem nas escadas. Acho, disse Pedro, que ela não sente absolutamente nada. Tu deixaste de ser o marido dela há muito tempo, Arthur. Tu tornaste-te um passivo. E a Ana é uma auditora. Ela anula os passivos. Polícia! A porta da frente foi escancarada. 3 agentes invadiram o hall de entrada. Armas em punho, lanternas a encandear. Mãos! Deixem-me ver as vossas mãos! Arthur Pendleton levantou-se lentamente. Suavizou as lapelas do seu fato molhado e arruinado. Olhou para os agentes, depois de volta para o espaço vazio na parede, onde o seu retrato costumava estar pendurado. Levantou as mãos no ar. Enquanto os agentes o apressavam, forçando-o contra a parede para o algemar, Arthur viu Sofia virar-se e recuar para as sombras do corredor. Pedro deu um gole no seu uísque, observando a prisão com o interesse desapaixonado de um homem a ver as notícias da noite. O aço frio das algemas clicou nos pulsos de Arthur. Era a única joia que ele usaria por muito, muito tempo. E hoje, sei lá, por vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É o meu pedaço de escombros para arrumar. E por mais que eu queira culpar ou me penitenciar, a verdade é que Ana apenas fez aquilo que eu pensava que estava a fazer. Construir o seu próprio futuro. E, ironicamente, ela fê-lo com uma base muito mais sólida do que eu jamais